Graças a nosso bendito Deus, pela presença soberana dEle, que é incontestável no nosso meio. Esse é o Deus que permeia os corações, que nos convence, que nos comove, que nos alegra e que nos revigora. E Ele continua o trabalho dEle nas nossas vidas. Eu convido os irmãos a orarmos nesse momento. Pedir esse Deus de toda graça, que o Espírito que nos deu essa palavra, que Ele possa trazer essa palavra aos nossos corações. Que Ele possa nos conduzir nesse momento, a todos nós. Senhor, Tu és bendito e és soberano, Pai. Nós nos rendemos diante da Tua presença, Senhor. Que os fatores e as situações externas a essa reunião não atrapalhem essa reunião, Senhor, e que as nossas mentes estejam cativas ao Senhor, sejam centradas na Tua palavra, no Teu amor, na Tua presença santa, ó Deus. Que haja temor nos nossos corações, que haja o desfrute da alegria nos nossos corações, porque é fato que o Senhor se faz presente, ó Deus. Independente de quem fala e de quem adora, independente de quem ouve, o Senhor está presente. Porque a obra que foi realizada, assim como cantamos, foi o Senhor que realizou. Foi o Senhor que consumou. Foi o Senhor que rasgou os céus e se revelou a nós. Ó Deus, Tu és bendito, ó Deus, por Tua graça manifesta, ó Deus. Somos sedentos pelo Senhor, somos carentes desta graça maravilhosa, ó Deus, que se manifestou e está se manifestando em nós e entre nós, ó Pai. Fala conosco mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, 1 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Glória ao nome do Senhor pela palavra dEle. Quando olhamos para esses versículos, para esse texto que nós lemos, que é a palavra do Senhor, até ficamos muito comovidos pela profundeza dessa palavra. E Paulo aqui em Coríntios, não só aqui no capítulo 10, mas também no capítulo 11, ele toca esse assunto da ceia do Senhor. Mas nos chama atenção que a tônica é de exortação. Quando você começa a observar, você percebe que são exortações, e no meio dessas exortações, a tão sublime revelação. Então, para avançarmos nesse texto, é importante, primeiro, nos contextualizarmos, entendermos o que estava acontecendo nesta igreja de Corinto, quando Paulo escreveu e enviou essa carta a eles. Porque quando nós olhamos, e aí nós nos lembramos de Atos no capítulo 18, que Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto, e chegou lá até um tanto meio que cansado, mas o Senhor abençoou a obra naquele local, e o evangelho ali prosperou e muito. Ele ficou lá 18 meses compartilhando a palavra, anunciando o evangelho do reino, e Deus fez através de Paulo muitas coisas ali. E não só Paulo, mas como Apolo, Timóteo e outros que ali também compartilharam. Então o Senhor abençoou de forma especial e sublime aquela comunidade. Algo muito especial o Senhor estava fazendo lá. Tanto é que nos primeiros versículos dessa epístola,
Paulo se alegra dizendo que eles foram abençoados com palavra, com dons, eles foram abençoados. Mas quando observamos essa carta, logo nós percebemos essa grande exortação. E no capítulo 10 e no capítulo 11 ele menciona a mesa do Senhor. Mas o contexto da igreja de Corinto era um contexto de uma comunidade que estava se desviando da comunhão. Aquela cidade era uma cidade que era muito próspera, era muito bem abastecida comercialmente. Ali havia grandes movimentos naquela cidade. Era uma cidade, porém, que absorvia todo tipo de cultura, todo tipo de costume, porque havia diversas nacionalidades, diversos povos que moravam ali. Então, ali se manifestavam diversas culturas. Também absorviam diversas religiões aquela cidade. Então, era um ambiente totalmente liberal. Isso exerceu grande influência sobre a igreja. Depois que Paulo saiu daquela comunidade, tão logo houve a necessidade de enviar cartas. E nos chama a atenção que no capítulo 5, Paulo até chega a mencionar de carta que foi enviada à comunidade dos coríntios antes desta carta que nós temos, exortando eles. Porque aquele local, aquela cidade, ela realmente era uma cidade que estava na sua perversão de liberalidade. Nos chama atenção, e isso é histórico, até o termo que eles utilizavam para falar das pessoas que moravam naquela cidade. Eles chamavam de corintianizar, ou seja, pessoas que tinham uma vida moral depravada e entregue à devassidão. Isso era um provérbio entre as cidades. A partir daí você começa a perceber a forma que as pessoas viviam naquele local. Não perca de vista que nós estamos contextualizando o assunto da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, que é o texto que nós lemos no capítulo 10 e também os textos que tem no capítulo 11. Mas naquela cidade havia um verdadeiro comércio de pecados, porque a prosperidade, a diversidade cultural, e eles absorviam e aceitavam tantas coisas como por novidade e foram sendo desvirtuados por isso. Então nos chama muita atenção esse contexto histórico da cidade, onde estava aquela igreja que tinha sido abençoada com palavra e com muitos dons. E era um sinal que Deus tinha se compadecido daqueles irmãos e da prosperidade do evangelho naquele local. Quando olhamos essa epístola, nós percebemos que essa é a epístola de Paulo, dentre as epístolas, que mais trata de problemas práticos da vida cotidiana. Quando você lê essa epístola, você vai perceber Paulo tratando de coisas muito práticas. Mas, mais uma vez, nos chama atenção como se relaciona a vida prática, as coisas do dia a dia, com a mesa do Senhor, com a comunhão do sangue, com a comunhão do corpo de Cristo. Então não fica de fora da realidade espiritual a vida prática dos cristãos, não fica de fora. Mas eles estavam em um local de extrema corrupção, de um local onde o pecado já tinha passado dos limites. E quando nós observamos em detalhes a condição daquela cidade, logo percebemos que não é muito diferente dos nossos dias. Aceitar e até ser conivente com muitas práticas, ou em muitas vezes não poder se manifestar, ou se encolher diante de muitas coisas que são anunciadas. Aceitar muitas coisas por normal ou por moderna,
mas que na realidade desvirtua e tira o povo de Deus da direção da comunhão da mesa do Senhor. Quando nós observamos isso, nós percebemos que Paulo exortava os coríntios por causa da complacência com o pecado. Eles eram complacentes com o pecado, porque havia muitas facilidades ali. A prosperidade os conduziu a serem complacentes com os pecados que culturalmente eram absorvidos naquela cidade, com os pecados que culturalmente era absorvido até nas religiões. E porque vinham pessoas de muitos lugares, e os cristãos já não estavam se posicionando em santidade, com veemência em relação à palavra do Senhor, logo aqueles costumes começaram a permear a igreja, começaram a habitar o meio da igreja. Então, quando nós olhamos aqui ainda no capítulo 10 de 1 Coríntios, e no versículo 6 e 7, nós temos uma palavra que também nos chama muita atenção, quando fala: não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram, não vos torneis idólatras como alguns deles. Aqui Paulo, ele começa a falar em relação à comunidade local, à cultura, mas aqui Paulo ele começa a fazer e ilustrar também, usar por ilustração a condição do povo de Israel após ter saído do Egito, porque aquele povo começou a ser complacente com os costumes dos povos que eles encontravam pelo caminho. Mesmo depois que chegaram em Canaã, mesmo em relação às cidades que eram conquistadas, eles ainda absorviam parte das culturas existentes nos locais. Daí nós vemos nos livros de 1ª, 2ª Reis, Crônicas, realmente as advertências do Senhor justamente por causa dessa complacência em relação às falhas, aos costumes e aos pecados existentes, privando o povo da comunhão com o Senhor. Então, Paulo aqui, ele usa duas palavras que nós temos que considerar. Ele usa a palavra cobiça e idolatria, que cobiça nos fala de desejar ansiosamente, de ambicionar. Quando a gente traduz dessa forma, fica bem atual, né? Quando a gente pensa no termo de ambicionar, fica bem atual. Mas ele fala da palavra idolatria, aí logo nós pensamos, o que isso tem a ver comigo? Essa aqui é uma palavra à igreja, não são aos incrédulos, são para os que estão de dentro, não são para os que estão de fora. E Paulo usou essa palavra, idolatria. E essa palavra nos fala de adoradores nos fala dos que adoram, e na semelhança e contextualizando, os que adoram Mamon. Essa palavra nos fala daqueles que são seduzidos pela luxúria e pelas riquezas, e por isso se tornam cobiçosos. Com isso nós nos lembramos das advertências em Mateus 6, 24, por exemplo. Mas quando nós olhamos, ainda aqui em 1 aos Coríntios, no capítulo 10, me acompanhem, no versículo 6, na parte B, ele diz assim: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Esta é uma palavra que Paulo expressa, e ele utiliza do texto em Êxodo 32, 6, naquela situação onde o povo pediu um outro Deus e foi levantado um bezerro de ouro. Mas percebe a tônica dessa palavra? O povo assentou-se, descansou-se para comer e beber. E quando eles resolveram a se levantar, eles se levantaram para divertir. Mas o que tem de errado em comer, em beber e se divertir? O que tem de errado nisso? A questão era que não só os coríntios, mas é exemplo daqueles que
ficaram no deserto, era que tudo isso os conduziram a serem complacentes com os pecados daqueles que estão de fora, daqueles que não foram chamados, ou daqueles que não conhecem o Evangelho do Senhor. Isso tem a ver com esses pontos da adoração. E aqui nós nos lembramos da palavra cobiça e idolatria, que Paulo nos chama a atenção. Mas, dentro desse contexto que nós vemos a exortação de Paulo, apesar daquele povo ter recebido uma grande porção da palavra de Deus, terem sido abençoados com dons espirituais de formas extraordinárias, tanto é que nos capítulos posteriores, Paulo vai tratando da questão dos dons. Então, nos capítulos anteriores, Paulo trata de questões práticas e cotidianas, coisas comuns, como até questões de direito, questões de casamento e tantas questões práticas. Depois ele passa a tratar de questões espirituais, por exemplo, como os dons, o uso dos dons, a aplicação dos dons, mas tudo isso em torno do assunto da mesa do Senhor. Tudo isso em torno do assunto da comunhão do sangue e do corpo de Cristo, como nós lemos. Só que nós temos que, antes de nos adentrarmos a esse texto do capítulo 10, no versículo 16, nós precisamos de meditar, quando ele diz aqui, no capítulo 11, abra comigo, por favor, capítulo 11, ainda em 1 Coríntios, agora no versículo 29, o versículo 24 e 25, em relação à mesa do Senhor, nesse capítulo, são os pontos altos desse capítulo. Mas no versículo 29, tem mais uma exortação, e ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma desse pão e beba desse cálice. Li o versículo 28, agora o versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para a parte B desse versículo, quando ele fala de discernir o corpo. Em algumas traduções fala de ter consciência do corpo. Quando meditamos sobre essa palavra discernir ou ter consciência, logo nós entendemos que isso fala de pensar, de reconsiderar e de conhecer e reconhecer. Para aqueles que conhecem mais sobre o corpo de Cristo, então para esses o discernir é pensar, reconsiderar. Para aqueles que ainda não avançaram sobre o assunto do corpo de Cristo, sobre o assunto do sangue de Cristo, para esses é conhecer, é avançar no conhecimento do corpo de Cristo. Então Paulo, ele nos traz essa exortação, e nós temos que ter isso em mente quando participamos da mesa do Senhor, de considerarmos, de reconhecermos, de nos aplicarmos a pensarmos, a prescrutarmos, a avançarmos no conhecimento do corpo de Cristo, a não banalizarmos o assunto da mesa do Senhor, porque não é algo comum, é algo sobrenatural que permeia todo o cotidiano, o natural e todas as práticas da vida cotidiana de todos os cristãos. É por isso que o contexto desses assuntos, Paulo fala da vida comum, Paulo fala do dia a dia, porque a nossa semana e tudo que nós fizemos na nossa semana trabalha cooperando ou não para o momento da mesa do Senhor. E nisso nós pedimos a graça de Deus sobre as nossas vidas, porque senão nós caímos pelo caminho. Por isso nós carecemos da misericórdia de Deus, porque senão nós caímos pelo caminho.
No passado houve irmãos e ainda há irmãos que consideram tanto a mesa do Senhor, que passam a semana almejando este dia, que o dia anterior à mesa, a reunião da ceia do Senhor, é um dia que eles consideram ou consideraram como um dia de se prepararem para esse momento. Isso não é doutrina, mas isso é considerar, né? Eu não posso colocar isso como doutrina, mas posso falar disso como reverência. Consideramos o assunto da mesa do Senhor? Nós pensamos nesse assunto apropriadamente? Será que, no mínimo, nós avançamos sobre esse assunto? Será se nós estamos nessa reunião hoje igual nós estávamos na reunião anterior, sem termos avançado sobre esse assunto? Que o Senhor nos ajude para que realmente avancemos sobre esse assunto. Que o contexto da nossa sociedade não seja empecilho para afetar nossa mente, para afetar os nossos corações, para afetar nossas famílias, que o comércio de pecado que está aí fora, que entra nos nossos lares, através de tantas coisas, e por que não dizer através do entretenimento e televisão, e que invade os nossos pensamentos, tirando a visão dos nossos olhos, e aqueles que se dizem cristãos, mas que não são, e que trabalham em favor do maligno, se colocam como piedosos e propondo entretenimentos que tiram as pessoas do caminho de observarem a palavra do Senhor, de contemplar o Cristo que é manifesto através da palavra do Senhor. Irmãos, que numa sociedade tão conturbada como nós vivemos, e que já está tão complacente com os pecados, que já está aceitando tantas práticas, sendo permissivos com tantas coisas, que essa realidade não seja nossa, irmãos. Porque assim como Paulo contextualizou a mesa do Senhor com todas essas situações, nós devemos nos atentarmos sobre as nossas práticas e condutas do dia a dia, porque nós temos que ter em mente a comunhão com o sangue e a comunhão com o corpo de Cristo. É por isso que nós temos que considerar. Se eu for colocar a minha mão no corpo de Cristo, no pão, me alimentando, tomar do cálice, eu tenho que considerar. Os meus pensamentos têm que ser cativos ao Senhor. O meu coração tem que estar prostrado ao Senhor. Tem que haver no meu coração reverência, temor e alegria no meu coração diante da mesa do Senhor. Reverência por causa da santidade da mesa do Senhor. Porque essa é a reunião que o Senhor desejou. Essa é a reunião que o Senhor constituiu. Essa é a reunião que fala do passado, do presente e fala do futuro. Então, existem muitos assuntos a considerarmos na reunião da comunhão com o corpo de Cristo. Então, não é nada pequeno e nem trivial. É a reunião da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, da comunhão com o sangue e com o corpo de Cristo. Não é nada comum. Então, nós temos que considerar. Voltando para o capítulo 10 e o versículo 16, aqui Paulo fala: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Logo de início nós temos que meditar nessa palavra comunhão, que no original, no grego, é aquela palavra koinonia. É a palavra que fala de relação, de participação conjunta ou comum. Então, Paulo fala da relação do sangue, da participação comum do sangue. Percebe? Então, é isso que Paulo está falando aqui. Em tom de exortação, ele diz: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue?
não é a relação, a nossa relação com o sangue de Cristo? Porventura, o cálice de bênção não é a relação conjunta com o sangue de Cristo? Não é a nossa identificação com o sangue de Cristo? Irmãos. Irmãos. O sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário nos fala dessa comunhão, dessa relação, da participação conjunta com o próprio Deus nesse ato de salvação, de regeneração com as nossas vidas. E agora nos reunimos, estamos juntos nos relacionando com Deus através do sangue de Cristo Jesus. Como foi lido na abertura dessa reunião, o sangue que nos abriu, nos fez um novo, e não só novo, mas um vivo caminho. E um vivo caminho que nos dá acesso à presença santa do Deus Todo-Glorioso, soberano, e agora nós temos acesso, e por isso comunhão, por isso relação, por isso todos, porque é até que todos. Então Paulo fala da comunhão com o sangue de Cristo. E no versículo 21, desse mesmo capítulo, ele nos dá uma advertência. E ele fala assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Palavra dura, né, irmãos? Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. No versículo 18, ele diz: vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Novamente ele usa a palavra koinonia, que é comunhão, quando ele fala de participar do altar. Então, de um lado, aqueles que participam do altar do Senhor. No versículo 18 ele nos lembra disso. Mas do outro lado ele fala daqueles que participam de outros altares por aí. Daqueles que têm comunhão com outros altares por aí. Aí ele nos exorta, falando que nós não podemos ter comunhão com outros altares e querer ter comunhão com o altar, ter comunhão com o sangue e com o corpo de Cristo. Ele nos exorta a isso e nós temos que considerar. Porque o sangue de Cristo nos fala da aquisição. Fomos adquiridos, fomos, como diz Pedro, fomos comprados por precioso sangue. O sangue, ele nos fala da separação. O sangue, naquele momento iminente da saída do povo do Egito, quando eles foram celebrar a Páscoa, marcaram os umbrais das portas, e é dito lá em Êxodo que quando o Senhor via aquele sinal, o Senhor não julgava aquele local, ou seja, o Senhor fazia separação entre aqueles que estavam na casa, no ambiente de comunhão, e entre aqueles que estavam fora do ambiente de comunhão. E para aqueles que estavam fora havia morte, mas para aqueles que estavam dentro havia vida, paz e alegria, principalmente porque estavam identificados com sangue, porque se alimentavam do cordeiro e porque estavam saindo da terra do Egito. Isso nos diz algo, irmãos. Nós fomos separados pelo sangue. Nós somos identificados no sangue. Nós temos comunhão com o Santo dos Santos por causa do sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Agora nós celebramos a mesa do Senhor por causa do sangue e porque logo mais sairemos desse Egito e vamos habitar com o nosso Senhor.
Então, de dentro da casa, a alegria, a paz, a júbilo, ao sangue como marca, alimento no próprio Cordeiro Santo de Deus, mas do lado de fora a morte. Por isso que nós nos identificamos com o sangue do Cordeiro de Deus. É por isso que quando nós ceamos, nos identificamos, relacionamos-nos com o sangue do Cordeiro de Deus. E não fazemos isso sozinhos, nós fazemos isso juntos como igreja do Senhor, como corpo de Cristo. Nós fazemos isso junto, irmãos. É isso que a palavra comunhão diz. Nos relacionamos com o Senhor juntos. É por isso quando cantamos, o mesmo Espírito provoca temor em alguns corações, arrependimento em outros, júbilos em outros, admiração em outros, mas a obra é do mesmo Espírito que opera tudo em todos, conduzindo todos ao próprio Cristo, a comunhão do Cordeiro de Deus. Então nós temos que considerar, irmãos, nós temos que pensar, nós temos que analisar, e nos enriquecer da bênção da mesa do Senhor. Mas Paulo prossegue, porque aqui, nessa parte ele fala dessa comunhão do sangue, mas também ele fala da comunhão do corpo, quando ele diz, na segunda parte do versículo 16, o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Qual que é o pão que nós partimos? Logo mais nós partiremos o pão. Fala da comunhão com o corpo de Cristo, irmãos. Fala da participação do corpo de Cristo. Fala do nosso relacionamento com o corpo de Cristo. O pão que nós partimos fala do nosso relacionamento com o corpo de Cristo. Não só no individual, mas no coletivo nós nos relacionamos com o corpo de Cristo. Porque aqui está falando de unidade espiritual. Aqui está falando de um povo que foi comprado por precioso sangue e que tem essa comunhão, essa relação com o sangue, mas também de um povo que tem uma relação com o corpo de Cristo em comum e são unidos ao corpo de Cristo. Então existe essa união espiritual, porque nós somos habitação do próprio Deus, mas nós também habitamos o próprio Deus. Então existe essa comunhão, essa participação, porque nós estamos nele e ele está em nós. Isto é comunhão, irmãos. Nós nos encontramos em Deus e Deus se encontra em nós. E foi ele que desejou isso. Ele desejou isso. Então esse é o momento que nós tiramos as sandálias dos pés. Curvamos a nossa cabeça em temor, mas ao sorriso de alegria e júbilo em nossos lábios, por causa da presença do Senhor. Porque nós fazemos parte do corpo. Porque nós fomos incluídos no corpo. Porque é dito que nele vivemos, nos movemos e existimos. Em Atos, capítulo 16, versículo 28, diz isso. Também Pedro diz que nós somos participantes da natureza divina. Percebe a relação com o corpo, irmãos? João diz que, as palavras de Jesus, quem de mim se alimenta, também por mim viverá. Então, irmãos, nós nos movemos e existimos em Deus. Nós participamos da natureza divina. Nos alimentamos de Cristo e vivemos por Ele. Isso é ter comunhão com o corpo de Cristo. Isso fala do nosso dia a dia, isso fala do momento da reunião da ceia do Senhor. E Paulo nos traz uma expressão
que por volta de 164 vezes ele utiliza nas cartas paulinas, que é uma expressão muito comum para nós, e ele diz, em Cristo. Você conhece essa expressão? Quando ele fala em Cristo. E essa expressão ela é muito significativa, porque ela fala do nosso envolvimento e da nossa comunhão e da nossa posição em Cristo, no corpo. Fala de tudo isso. Porque essa expressão, ela fala da comunhão, uma comunhão que é mística com o corpo de Cristo. A igreja, sobre a base do Espírito Santo, que vive nos lugares celestiais, mas não só nos lugares celestiais, porque isso seria comum aos anjos, mas ela está nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é comunhão de corpo, irmãos. E nós temos que considerar essas coisas ao partir o pão. Nós temos que entender essas coisas ao partirmos o pão. Fala de habitação celestial. Fala daqueles que habitam uma esfera de realidade espiritual. É isso que Paulo está falando. Ele fala daqueles, os que foram chamados, que habitam os céus, e fala dos céus que há no cristão. Você habita nos céus e os céus habitam em você. É porque através da vida da igreja, o céu encontra a terra. Porque através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus é comunicada a todos os seres, visíveis e invisíveis. É porque o relacionamento da igreja como corpo de Cristo, com cabeça que é o próprio Cristo, tem que expressar a santidade de Deus e coisas celestiais e gloriosas. O Senhor nos chamou para essa comunhão. O Senhor nos chamou para desfrutarmos e vivermos a comunhão do sangue e a comunhão do corpo de Cristo. O que impossibilitava os coríntios de avançarem na reunião da ceia do Senhor não era a falta de palavra e não era a falta de dons. Eles tinham muitas palavras e havia muitos dons que se manifestavam entre eles, mas era a falta de maturidade espiritual. Era a falta de maturidade espiritual. Nós vemos isso em 1 Coríntios, no capítulo 3, no capítulo 2, versículo 6, e no capítulo 3 também. Paulo fala claramente sobre a imaturidade dos cristãos em Corintos. Mais uma vez, não era a falta de palavra e não era a falta dos dons espirituais. Porque crianças espirituais, elas estão envolvidas e se perdem nas necessidades naturais do seu dia a dia. Você já observou isso? Para uma criança, tudo para ela é o que ela precisa e o que ela quer. É o que ela consegue pensar. Tudo está em torno dela. Mas o adulto, o maduro, já é diferente. O maduro, ele se relaciona com os negócios da casa do pai. O maduro, ele se relaciona com a necessidade dos demais, em prover as necessidades dos demais. Percebeu a diferença? Para aqueles que são maduros, o que enche o coração deles é os negócios da casa do Pai. O que enche o coração deles é em serem úteis aos outros irmãos, a servir os demais irmãos. Percebe a diferença, irmãos? Apesar dos desajustes que havia naquela comunidade, Paulo acreditava naquele que é fiel para continuar a boa obra. Logo no início da carta, Paulo fala isso, porque Deus é fiel. O Senhor não entregou uma palavra tão profunda, o Senhor não falou de algo tão sublime em vão. Irmãos,
o que alegra os nossos corações é que Deus vai continuar a sua grandiosa obra. Nós temos relação com esse corpo, nós temos relação com esse sangue, e Ele vai continuar a sua boa obra. Ele vai continuar se revelando a nós, Ele vai continuar falando a nós, mas nós temos que considerar, nós temos que perceber, nós temos que nos atentar, porque o propósito de Deus não é só nos dar boas palavras, o propósito de Deus não é só de manifestar dons espirituais no nosso meio, o propósito de Deus é nos fazer a imagem de seu Filho Jesus, esse é o propósito de Deus. Então, quanto mais nós nos alimentamos com Cristo, mais nós nos identificamos, mais nós parecemos com o próprio Cristo. Essa é uma realidade espiritual. Quanto mais você bebe de Cristo, mais você se parece com Cristo. E quando você se alimenta dele, entendendo, percebendo, considerando o que isso significa, então nesse momento a sua mente, o seu coração, os seus pensamentos e os seus desejos são cativos àquele que é digno de toda honra, que é digno de toda glória e de todo louvor. Porque aqueles aos quais Ele chamou, esses são destinados à glória do Filho de Deus, porque são participantes do corpo de Cristo. Nós somos participantes do corpo de Cristo. Nós somos participantes do sangue de Cristo. Aí nós entendemos o que Paulo diz, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque nós temos uma relação muito íntima com o corpo de Cristo, porque nós nos identificamos com o sangue de Cristo, e é pensando nisso, irmão, que você tem que tomar o pão, tomar o vinho, é pensando nisso que você participa do Senhor, é pensando nisso que você se relaciona com o Senhor, porque fomos chamados para isso, fomos destinados para isto, e a glória é dele, para ele, para todos sempre. Senhor, nós te adoramos, ó Deus, porque pela obra realizada lá na cruz do Calvário, nós não só fomos identificados com o sangue, com o corpo de Cristo, mas nós estamos sendo moldados a participarmos e a vivermos e nos assemelharmos com o próprio Cristo Jesus. Senhor, nós te adoramos porque o Senhor não só quer nos dar palavra, dons, mas o Senhor está trabalhando em nós a imagem de seu Filho Jesus. Nós te adoramos, ó Deus, porque quando nós participamos desse pão, participamos desse vinho, Senhor, há uma identificação espiritual, há uma relação espiritual, há algo sobrenatural acontecendo nas nossas vidas, porque os nossos pés estão aqui nessa terra, mas nós estamos em Cristo nos lugares celestiais, e se nós estamos em Cristo nos lugares celestiais, a nossa habitação é o próprio Cristo, porque nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Senhor, isso nos basta, isso nos alegra, isso nos renova, isso nos vivifica, Senhor, isso nos trabalha as nossas mentes, trabalha os nossos corações, Senhor. Encontre em nós nessa manhã, Senhor, caminho para a tua boa obra, Senhor, para a tua boa obra, Senhor. Ó Deus, que nós sejamos frutos, e nós somos frutos do teu penoso trabalho, Senhor. Bendito é o teu eterno e glorioso nome, Senhor. Amém.